Bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e ajude o canal. Compartilhe também as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 em diante. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então, Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas, de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Você costuma dar glórias a Deus, celebrar a Deus, agradecer a Deus na frente das pessoas? Ou você se esconde porque tem pessoas que elas pedem muito uma bênção para Deus, elas oram e elas batalham também para ter o seu trabalho, para manter sua família, e ela recebe bênçãos. Ela começa a receber bênçãos porque ela buscou muito a Deus. Aí quando ela recebe a bênção, aí as pessoas começam a perguntar, começam a falar para ela: nossa, como sua vida mudou, tá tudo melhor. E tem pessoas que se escondem e falam: trabalhei muito, batalhei muito, foi muito suor, foi muita dedicação no meu trabalho, por isso que hoje eu estou numa situação melhor. Minha família está bem porque eu sempre me dediquei, porque isso, e começa a falar várias coisas, e porque meus filhos estudaram, porque meus filhos se deram bem, porque são muito prósperos, minha família é próspera e tudo deu certo e tudo dá certo porque a gente lutou muito. E Deus? Onde fica Deus nessa hora? Olha o que Mical fez. Mical, ela quis atrapalhar a alegria de Saul porque ela viu que Saul estava muito feliz, dançando, louvando a Deus, porque a arca da aliança, o Senhor, estava na casa de Obed-edom e tudo estava prosperando. Aí Davi ficou muito feliz e falou: eu vou fazer um lugar especial para a arca de Deus, para o Senhor. Aí ele fez uma festa e foi pegar a arca, foi buscar a arca. E nessa festa Davi foi dançando para Deus. E todos estavam juntos e celebrando. E Mical, ao invés de se juntar ao seu marido e celebrar, ela foi criticar. Muitas vezes as pessoas
às vezes da própria família. Ao invés de se juntar, vai criticar, porque o outro está feliz, porque o outro está agradecendo a Deus, porque o outro está agradando a Deus. Tem pessoas que por causa dos ciúmes, por causa de eu não faço e você também não deve fazer, aí começa a atrapalhar. E aí, se a outra pessoa ela não fizer como Davi fez, ela perde também, porque olha o que aconteceu com Mical. E Mical, até o dia de sua morte, jamais teve filhos. Mical desagradou a Deus, porque Mical não gostou, ela ficou constrangida porque o seu marido estava dançando para Deus. Ela não pensou em Deus, ela pensou nas pessoas. Ela pensou no que as pessoas estavam falando, o que poderiam falar do rei. Só que todos estavam aproveitando a festa, dançando e louvando a Deus. Ninguém estava preocupado com isso, só ela se preocupou porque ela estava de fora. Tem pessoas que quando estão de fora de uma situação, elas não aceitam a felicidade do outro. E elas não querem participar porque Mical, ela não queria que o marido dela se destacasse. Ela estava chateada, ela estava enciumada. Ao invés dela ir ao encontro dele, dançar, louvar a Deus, ela ficou indignada. Como trazemos a palavra de Deus e a presença de Deus para as nossas vidas? Não deixando que nada nem ninguém atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Quando nascemos sozinhos. Quando morremos também, ninguém vai prestar conta do meu lugar. Ninguém vai falar com Deus por mim, pelos meus erros, pelos meus pecados, por algo que eu fiz para agradar a Deus, que é tão pequeno. Quando olhamos a grandeza de Deus e a santidade de Deus, vemos que é tão pouco que fazemos para Deus, mas queremos muito de Deus. Às vezes queremos as bênçãos, mas não queremos dar atenção para Deus, tempo para Deus. O tempo mais valioso que você tem é aquele que você entrega para Deus, é aquele que você se comunica com o nosso Pai, o nosso Criador, porque Ele é nosso, Pai nosso. É muito bom saber que temos um Pai e que podemos agradecer a Ele, mesmo em meio a tempestades, em meio, às vezes, a tristeza. Nem tudo é da maneira que gostaríamos que fosse, mas a glória é dele. Ele sempre será santo. Ele é Deus em todo momento e Ele é bom em todo momento. Só que tem pessoas que plantam coisas ruins para a própria vida e elas não percebem. Porque quem quer atrapalhar a obra de Deus na vida do outro, como Mical, olha, Mical teve uma consequência muito grave. Porque ser mãe no passado, naquela época, não é como nos dias de hoje, que uma pessoa decide. Uma mulher, uma jovem, ela decide se ela quer ou não ser mãe. Se ela pode ter filhos, ela pode evitar, ela pode fazer uma cirurgia e não querer ter filhos. Naquela época, ser mãe era uma bênção. As pessoas tomavam seus filhos como bênção de Deus. Hoje vemos a banalidade do aborto, de pessoas que engravidam, que não querem saber, outras pessoas que decidem que não querem formar famílias e daí por diante. Mas a vontade de Deus e o propósito de Deus sempre é a família. A família é muito importante para Deus. E Mical, ela, como se fosse hoje, iriam dizer no português comum, ela cortou o barato de Davi. Ela pensou, no caso, ela pensou que iria deixar ele triste. Mas ele falou, olha o que ele falou. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos seus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou.
E a consequência para ela, até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela teve uma punição muito grave, muito severa, porque uma mulher que não tinha filhos, ela não era uma mulher bem vista. Ela tinha carregava uma tristeza muito grande, porque ela precisava ter filhos. Ela tinha que ter filhos no casamento. E aquela que não tinha, as pessoas falavam, ela não foi abençoada pelo Deus. No caso, o Deus de Davi, o nosso Deus, ele tirou o direito dela ter filhos, porque ela não honrou a Deus, ela não pensou em Deus, ela pensou no ego dela. Tem pessoas que não pensam se estão agradando ou desagradando a Deus. Elas pensam em si mesmas, na vontade delas, no desejo delas, da maneira que as coisas têm que ser do jeito delas, e elas não pensam em Deus. Será que eu estou desagradando a Deus? Será que eu, atrapalhando, eu não estou desagradando a Deus? Mical não pensou nisso. Mical pensou na vergonha dela, que ela teve vergonha porque Davi estava dançando. Nunca tenha vergonha de Deus. Nunca deixe de fazer algo que você sente em seu coração que foi um chamado de Deus para a sua vida, ou que Deus nem te chamou, mas você precisa louvar a Ele. Nós devemos reverenciar a Deus e termos a nossa intimidade com Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus. Ele não se importava com o que a família dele pensava dele. Os irmãos, antes dele ser rei, os irmãos não davam atenção para Davi. Davi não valia nada para a família dele. Tanto que quando o profeta chegou na casa dele para ungir Davi, Davi não estava em casa, estava pastoreando as ovelhas, e o pai nem mandou chamar Davi. Nenhum daqueles irmãos deram bolas para Davi. Até que o profeta falou, enquanto o outro filho seu, filho de Jessé, não estiver em casa, eu não vou, ninguém vai sentar nessa mesa, porque fizeram uma mesa, um banquete pro profeta. E quando Davi chegou, aquele desprezado, aquele que ninguém dava nada por ele, ele foi ungido. Mas ele foi ungido por quê? E por que Deus levou Davi para o trono? Porque Davi, ele tinha, o coração dele era voltado para Deus, apesar dos erros dele. Às vezes, os nossos erros fazem com que as pessoas julguem. Como que você quer fazer algo para Deus se você não está fazendo da maneira certa na sua vida? E isso é uma intimidade sua com Deus. Quando começar o julgamento na sua vida, como julgaram Davi, que Davi não tinha condições de fazer nada, e Davi já tinha matado um leão, um urso, sozinho para defender as ovelhas, e Davi tinha uma intimidade com Deus e ninguém sabia daquela grande intimidade. Intimidade já está falando, é a pessoa com Deus, não é os outros com Deus. E se eu tenho uma intimidade com Deus, é no meu íntimo, é na minha privacidade. Então ninguém pode julgar essa minha privacidade com Deus, o meu íntimo com Deus, porque o único que pode julgar é Deus. Quando você busca a sua intimidade com Deus, Ele te coloca em lugares que outras pessoas ficam incomodadas, que outras pessoas buscam colocar defeito em você para você cair, para você deixar de agradecer a Deus. Nunca fale que foi você, nunca fale que foi esforço dos seus filhos, ou os filhos nunca falem só que foi o esforço dos seus pais. Tenha gratidão, honra pai e mãe, tem que honrar pai e mãe, mas Deus em primeiro lugar, porque é com a bênção de Deus, a presença de Deus, é que tudo modifica.
Quando você dança para Deus, canta para Deus, louva a Deus, seja em qualquer situação, você está tendo intimidade. E na intimidade, na sua intimidade, não deixe ninguém tocar. Devemos ter muito cuidado. Intimidade é aquele lugar seguro, é um lugar de proteção, é um lugar que você tem que defender, é a intimidade. O nosso corpo, nós não o cobrimos para não mostrarmos ao nosso corpo, pois você cuidado com a sua intimidade com Deus. Construa um relacionamento firme e forte com Deus e não deixe que nada nem ninguém atrapalhe. Porque não são os outros que vão receber ou deixar de receber as suas bênçãos. É você que vai ganhar as suas bênçãos ou vai deixar que os outros roubem a sua alegria. Porque quem louva a Deus, quem faz para Deus, tem alegria, é um fruto do Espírito Santo. E o inimigo, ele não quer que as pessoas elas tenham o fruto do Espírito Santo. Elas querem o inimigo quer ver as pessoas tristes, se sentindo derrotadas. Olha, o acusador, ele te mostra todos os teus erros, menos o que você faz de bom. Aí você começa a pensar que você não serve para nada. Mas é o contrário. Começa a ser íntimo de Deus e você segura na mão do Senhor e não deixa que nada nem ninguém atrapalhe essa intimidade, porque ela é tua. Ela é tua. Conversa com o Pai. Agrada o Pai. Que o Pai te muda de estação. O Pai te muda de lugar. O Pai te leva em lugares que os outros jamais imaginariam. Pessoas que estudam geralmente quando estão no lugar alto e elas não buscam muito a Deus, elas não buscam a intimidade com Deus, aí elas ficam assim. Tudo é elas que fazem. Mas coloca Deus na tua frente, você que estuda, você que se forma, você que constrói, você que tem uma vida melhor, você que tem uma vida e está passando, não é que vai continuar, que está passando por algo que é difícil. Busque a intimidade com Deus e não largue em momento algum. Sabe aquilo que falam no casamento? Na alegria, na tristeza e na alegria, na doença e na saúde. Isso é a nossa vida com Deus. Temos que dar glórias a Deus em todo o tempo, porque em todo o tempo Ele é bom. E isso incomoda as pessoas que não têm visão espiritual. Devemos orar e vigiar e não ficar degladiando uns com os outros, principalmente mexendo com o sagrado. Quando você estiver louvando a Deus e alguém se incomodar, continua louvando, faz como Davi e Deus vai te honrar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Pai, vem, amado Espírito Santo de Deus desejado. Precisamos de ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Precisamos da Santíssima Trindade presente em nossas vidas e de cada membro das nossas famílias. E que o inimigo das nossas almas não segue as pessoas, que não deixe as pessoas se afastarem de Deus por nada e nem por ninguém. Envia teus anjos poderosos, Pai, e nos protege da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.